Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, bem-vindos ao Comigo Cast, o podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua audiência e companhia. O assunto de hoje, vamos falar sobre a safra de soja, especificamente um assunto que está muito em alta neste momento aqui na nossa região, que é o controle das pragas iniciais. Por isso, nosso convidado é o pesquisador agronômico do Centro Tecnológico Comigo, Diego Tolentino. Doutor Diego, obrigado pela presença. Obrigado, Pedro, mais uma vez aí pelo convite, uma satisfação estar aqui presente aí, sempre falando sobre os assuntos, né, mais relevantes de cada momento. Dobradinha, né, Diego? Mas é porque é o assunto do momento, né? Diego, a gente já pode então começar falando sobre por que a gente está falando sobre esse assunto agora. A gente pode às vezes pensar que está muito no início, tem lugar que ainda está ali na fase de plantio, mas é justamente o momento de fazer o controle de pragas que podem afetar aí a rentabilidade e também o stand, principalmente da soja, né? Isso, tem algumas pragas que a gente consegue fazer algo pensando no manejo delas antes da semeadura, tem outras que até durante a semeadura, e outras logo após a semeadura, no início do desenvolvimento da cultura, pensando em proteger a cultura no estágio inicial e também, dependendo da praga, até pensando lá quando a soja estiver no estágio reprodutivo, quando a soja está mais fechada, que já é difícil fazer esse manejo. Então, a gente iniciando agora como uma praga inicial, também a gente tem um êxito maior lá no final. Falando então dessas pragas iniciais, vamos começar falando das lagartas, né, da Spodoptera, da Elasmo, que são as mais comuns aqui na região. Elas também são polífagas, que são aí que vai passar de planta para outra, de forrageiras e tudo mais. O que o produtor tem que se atentar para fazer o controle delas nesse momento? Então, pensando em lagartas, né, a gente tem basicamente talvez as duas principais, a lagarta com a Spodoptera com hábito tipo rosca e a lagarta Elasmo. Por que a gente fala que é a Spodoptera com hábito tipo rosca? Porque a gente tinha, antes da predominância da Spodoptera, uma outra espécie, que era a Agrotis y, né, a verdade ainda, ela existe, né, só que ela não é tão problemática mais. E ela tem esse nome, lagarta rosca, por conta só do comportamento dela, quando ela é incomodada ali no solo, né, geralmente o produtor já vai ver ela quando a planta de soja já está caída, aí tem a lagarta, ele mexe, aí ela se enrola, fica, né, parecendo uma rosca, vamos dizer assim. Aí tem esse nome comum. E aí a Spodoptera começou a predominar, né, no nosso sistema agrícola, né, se adaptou alimentar da soja, vem direto do milho. E muitas das vezes, como você mencionou, por conta de ser um inseto polífago, se alimenta de diversos tipos de espécies de plantas, seja plantas daninhas, forrageiras que estejam ali na entre-safra, milheto ou tiguera de milho ou sorgo. Então, ela atravessa a entre-safra e chega ali no momento um pouco antes da semeadura da soja. Essas lagartas estão grandes, vamos dizer assim, num tamanho maior já nos últimos estágios de desenvolvimento, e a gente acaba fazendo a dessecação, então mata a planta que ela se alimentava. Mas ela, como é um inseto que já está maior, tem sua reserva energética, ela não vai morrer de imediato. Vai continuar na área. Vai continuar ali na área, na palhada, e quando a soja emerge, ela faz o mesmo que a lagarta rosca fazia. Então, por isso que chama ela de Spodoptera com hábito de rosca. Então, pensando todo nessa problemática, né, então a gente já pode imaginar o que a gente pode fazer antecipadamente. E a lagarta Elasmo, ela é uma lagarta um pouco, na verdade, bem menor do que a Spodoptera, mas e ela tem uma ocorrência um pouco mais específica, geralmente em locais onde é um pouco mais arenoso, ou então períodos de veranico, então ela não tem essa aptidão em umidade. Então, onde está mais seco, onde que o solo arenoso já é naturalmente mais seco, ela predomina um pouco mais. E talvez o que tem propiciado também a multiplicação dela, por exemplo, a cultura anterior. A gente vê muito em área de sorgo, que tem uma rebrota na entre-safra, então essa lagarta Elasmo, ela multiplica ali na rebrota do sorgo, depois de colhido, e aí a gente desseca, aí ela sai do sorgo e volta para a soja, causando esses problemas.
Então, a lagarta Spodoptera ela vai cortar as plântulas de soja. E a lagarta elasmo, talvez quando a plântula está um pouquinho maior ali, ela consegue entrar dentro do caule e acaba matando a planta. Então, essas duas pragas, o principal dano é perda de stand. E a gente sabe que, dependendo da situação, a perda de stand é muito significativa na produtividade final. Então, essa é a grande problemática. E quando o produtor verifica já essas plantas que têm esse dano total aí, o que ele pode começar a planejar de controle para elas? Então, a gente tem algumas medidas que são um pouco menos eficientes, vamos dizer assim, mais paliativas. Então, é mais interessante o produtor se precaver dessas duas pragas. Então, pensando na Spodoptera que vem lá da entre-safra, no momento da dessecação com herbicida para matar aquelas plantas, colocar algum inseticida. Tem inseticidas com registro para dessecação, seja para massa verde, seja para onde a palhada está um pouco mais seca. Tem inseticidas que são sistêmicos, outros de choque. Então a gente tem opções, tem ferramentas que são interessantes para utilizar quando o produtor vai fazer a dessecação. Então a gente já reduz essa população de lagarta, seja da Spodoptera ou seja da elasmo. E depois, o outro ponto muito importante é o tratamento de sementes. Existem moléculas, né? O Departamento de Assistência Técnica da Comigo, os agrônomos, já tem isso bem sedimentado, tem os tratamentos que são melhores quando a gente tem lagartas, então já tem tratamento eficiente. E uma outra medida também pode ser a aplicação desses inseticidas no suco de semeadura. Então é dessecação com inseticida, tratamento de semente e suco de semeadura. E são as melhores ferramentas. E antes de aparecer, né? Isso. E caso, mesmo assim, ela apareça cortando plantas, ele tem algumas medidas que são um pouco menos eficientes, mas que também podem ser adotadas, que é a aplicação de inseticida via barra na soja já ali começando a emergir. Agora, então, a gente passando para outras pragas que também são presentes nesse momento, que são os corós, as larvas de outros besouros, né, inclusive as já populares vaquinha, cascudinho. Como que elas se comportam nessa fase inicial do plantio? Então, nós temos aí dois tipos de coleópteros que vão ser, dentre os coleópteros, dois principais, né, que vão ser pragas na cultura da soja. Pensando nos corós, né, a gente tem ali o adulto, que é aquele a gente chama de nome comum, aquele rola bosta, que ele não causa problema na fase adulta, mas a larva está ali dentro do solo, é um inseto grande, né? Então ele consome muita raiz ali, então ele acaba danificando a planta de soja. E apesar dele ficar presente na área o tempo todo, né, do ciclo todo da soja, claro que a soja mais nova vai sentir mais, e também é o momento que a gente tem para ter acesso a ele para fazer essa medida de controle, porque é ou no tratamento de semente ou no suco de semeadura. Então é o momento que a gente tem para atingir ele. As larvas dos outros coleópteros, né, dos besouros desfolhadores, vaquinhas, metaleiros, elas também, apesar de ser menores, elas também se alimentam de raízes, então tem um dano ali. E logo após a soja sair, lançar as folhas unifolioladas, o primeiro trifólio, os adultos já começam também a sair ali do solo, e esses sim, os adultos podem causar prejuízo, que seria a desfolha, propriamente dita, né? Então, são dois tipos de praga que vão estar presentes agora no início. Entendi. Então quer dizer que esse controle das larvas no início também favorece que não tenha a população tão alta dos insetos na fase que eles vão atacar. Seria basicamente isso? E como que tem que ser esse controle? Isso. Então aí a gente pensando em fazer um bom tratamento de sementes para controlar as larvas do coró, larvas dos outros coleópteros folhadores, e inclusive em tratamento de semente ou suco de semeadura, algum inseticida sistêmico, por exemplo, os neonicotinoides, esses inseticidas no suco e na semente vão combater a larva, então vai ter menos adulto, mas mesmo assim, quando o adulto vai começar a se alimentar da folha, esse inseticida ele é sistêmico, então ele vai chegar na folha e vai acabar conseguindo controlar também. E depois de um certo período passa a ser residual. Então a gente também tem opções de inseticidas para fazer aplicação nas folhas, para manejar esses besouros coleópteros iniciais, vaquinhas e os metaleiros. E a gente gosta de até chamar atenção
porque os piretroides, que são um grupo de inseticidas que são mais baratos, mais utilizados, eles têm eficiências, porém não têm efeito residual. Mas o grande problema dele é que ele causa alguns desequilíbrios e pode aumentar a proliferação de ácaros e trips, e a gente pode falar também mais para frente aí em relação aos tripes, né? Nessa fase inicial também são importantes. A gente vai falar sobre isso, mas assim, a gente falou sobre esses que já são mais comuns, que são a Spodoptera, falamos sobre os besouros, cascudinho, vaquinha. Tem um que não é necessariamente novo, mas tem chamado mais atenção por agora, que é o percevejo barriga verde, é isso mesmo? Isso, nas últimas safras, o que a gente tem visto, principalmente no final do ciclo da soja, ele aparecendo com maior frequência e causando grandes prejuízos na cultura do milho. Nessa última safra, foi uma praga muito importante, assim, teve um prejuízo em grandes áreas, em muitas áreas também, maior do que o normal. E, inclusive, depois então que colheu esse milho, passou entre safra, agora a gente está vendo ele já em grande população no início do desenvolvimento da soja. Então, é uma problemática porque, apesar da gente não ter definido ainda se ele vai causar um dano tão grande quanto ele causa no milho agora na soja, ele é uma praga de difícil controle porque ele se esconde, ele é mais, vamos dizer assim, discreto do que o percevejo marrom da soja. Então ele fica escondido ali na palhada, e à medida que a soja vai crescendo, e ele vai ficando ali na parte do bacheiro, se escondendo, se alimenta de plantas daninhas, até diferentemente, se alimenta e se multiplica em plantas daninhas, até diferente do percevejo marrom. Então, a gente fazer o manejo dele agora, já pensando também em algum dano que ele pode ter na soja, mas pensando no decorrer da safra para essa população não aumentar a ponto de trazer aqueles prejuízos que a gente já viu que ele trouxe nessa última safra no milho. Então, a gente, enquanto agora a gente conseguir fazer algum manejo ali na palhada, depois que a soja já está emergindo, que ele está ali pouco exposto, se alimentando, e até antes do fechamento da entrelinha da soja, que é onde que a gente vai conseguir colocar inseticida lá embaixo, lá no bacheiro, onde que ele está predominando. Justamente por conta desse comportamento dele, então, que aí ele é uma praga inicial, porque tem que ser combatido já no início. É isso? Ele pode ter algum prejuízo agora também, mas a gente combater ele já desde o início para a população não aumentar tanto, para a gente pensando em condições futuras. O que mais você traz assim em relação ao controle dele? De que o produtor deve utilizar? Como é que é? Então aí a gente tem os produtos que são registrados geralmente para os percevejos. Talvez ele seja um pouco menos sensível, dependendo, a gente pode aumentar um pouco as doses. E horário de aplicação, apesar do horário de aplicação mais quente, talvez não seja mais propício para tecnologia de aplicação, mas se ainda estiver dentro dos parâmetros considerados adequados, é preferível fazer nos horários que são mais quentes, porque nos horários mais frios, inclusive, ele fica abrigado, escondido no meio da palhada. Ainda mais escondido. Isso. E, por exemplo, se o produtor já viu que tem bastante percevejo de barriga verde na sua área e ele ainda não vai semear a soja, então ou então está semeando agora, ele pode fazer o manejo ali nessa palhada, a gente fala do plante, aplique também, nos horários mais quentes, depois que deu aquela mexida, revolvida ali, a própria plantadeira mexe no sistema. A gente tem na literatura relatos mais ou menos depois que a plantadeira passou, depois que a semeadora passou, questão de meia hora ele fica ali meio escondido, porque teve aquele perturbação ali no sistema. Depois ele começa a se movimentar. Então, entre meia hora e 2 horas depois que a semeadora passou, em condições que o dia não esteja frio nem úmido, é um horário interessante para fazer essa aplicação. Olha aí, dicas, basicamente truques para serem realizados aí pelo produtor rural. A gente falou sobre o TRIPS lá mais cedo, e agora eu queria que você falasse então um pouco mais sobre ele, porque às vezes o produtor pode pensar que uma praga que pode causar prejuízos mais na fase reprodutiva, na flor, mas ela já causa prejuízos agora e tem que ser combatida agora, é isso? Isso, inclusive nessa última safra a gente viu que ele chegou bastante cedo, né? Então a gente tinha poucas folhas, então aquelas folhas, apesar
dele não ser tão danoso visivelmente, igual, por exemplo, uma lagarta que desfolha bastante, ele vai fazendo pequenas raspagens ali, vai danificando o tecido foliar e acaba prejudicando com certeza a fotossíntese. Então a gente tem uma pequena área foliar ali no início do desenvolvimento. Então por mínimo que seja ali já está comprometendo essa fotossíntese. Então vai dificultar o crescimento ali da planta. E além disso, a gente pensando que essa população pode ir aumentando, quando a gente chegar lá na fase reprodutiva, que aí ele vai começar a entrar dentro das flores, e aí pode causar queda de flores, então a gente já tem um prejuízo muito mais direto e muito mais importante. E então essa praga, se a gente tiver as condições ambientais que teve na última safra, a gente já vai começar a observar ela agora no início. E é interessante a gente tentar fazer esse manejo para não ter esses problemas, seja agora ou então problemas futuros. Então o TRIPS também vale aí o alerta para monitoramento, e a gente tem ferramentas. Então o mais importante é monitorar para a gente não ter esses problemas. Quais seriam as recomendações de manejo, assim, mais ou menos? Então a gente tem basicamente duas espécies diferentes, o Caliotrips do gênero Caliotrips e do gênero Frankliniella. Dependendo dessas espécies, tem uma que é a Caliotrips, que tem uma gama um pouco maior de inseticidas que podem ser utilizados. E o Frankliniella é um pouco mais restrito. Então, o técnico, né, ele tem já a destreza para identificar qual que são essas espécies e fazer a recomendação de acordo com a infestação. Mas eu chamo a atenção de novo, até que eu comentei antes, sobre a utilização talvez excessiva, vamos dizer assim, de piretroides, que pode ocasionar, a gente fala, um efeito hormese em alguns tipos de inseto, que na verdade faz com que ele multiplique mais e mais rápido. Isso ocorre com ácaro e com trips, né, são exemplos clássicos. Então, além de não ter esse grupo de inseticida, além de não ter um efeito sobre o trips, vai fazer com que ele se multiplique mais. Ainda mais. Então, por isso que tem essa problemática. Mas a gente tem outras opções de inseticidas que sim, são eficientes e podem ser utilizados. Inclusive, biológicos, produtos biológicos, a gente viu na última safra, até um mix ali de alguns fungos, né, Metarrhiz, Balvéria, tem um efeito interessante para o controle de trips também. É interessante, bom ressaltar. Alternativa, então, bacana aí, né? Já que os biológicos estão cada vez mais em alta, procurar também pro TRIPS. Outra velha conhecida do produtor rural, que é sempre bom a gente falar, que apesar de, assim como o TRIPS, o pessoal achar que os prejuízos são mais futuros, mas já dá para controlar agora, é a mosca branca, né, Diego? Fala um pouco mais sobre isso. É verdade. Essa é uma praga importantíssima que tem safra que ela não aparece, é mais discreta, tem outras safras que dá muito problema, então ela é um pouco imprevisível, mas quando ela ocorre é uma praga de difícil controle e causa grandes prejuízos. De forma geral, quando a gente tem já infestações no início, como a gente viu na última safra, já adultos aparecendo na soja bem nova, e as condições ambientais permanecem adequadas, aí a gente vai ter um problemão igual a gente teve na outra safra lá no final. Por isso que talvez a gente chamando atenção agora dela como uma praga inicial, para a gente já começar a pensar em fazer produtos mais específicos para aquelas primeiras adultos que começarem a multiplicar ali, fazer as primeiras posturas, as primeiras ninfas, para a gente tentar manejar para quebrar o ciclo da praga naquela lavoura. E a gente tem percebido, né, por conta da distribuição, o comportamento dela no dossel da planta, pensando numa situação que a gente já teve essa infestação inicial, a gente já está começando a entrar lá já entrou, na verdade, no estágio reprodutivo, a soja já fechou, aí a colonização começa do terço inferior, vai subindo para o médio, depois para o superior. E a grande concentração de ninfas está ali inferior e médio, e a gente, com a soja fechada, não consegue atingir o produto lá naquelas folhas onde precisa. Então, talvez a gente não chegue a gente fala, ter um estouro populacional, a formar fumagina e secar a planta, porque na parte de cima a gente ainda consegue manejar. Só que o prejuízo que aquelas ninfas e adultos também um pouco que estão causando lá naquela parte do bacheiro, no mediano, a gente não percebe. Inclusive o nível de dano econômico da mosca branca até então era muito subjetivo, né? Dependendo da região, varia aí de 5 até 4 ninfas por trifólio na média. Mas tem alguns trabalhos
já publicados em periódicos internacionais bem conceituados, inclusive desenvolvidos no Brasil, mostrando que esse nível de dano econômico para a mosca branca pode ser bem menor do que isso. Então talvez seria esse ponto que a gente possa estar errando no manejo da mosca branca. Talvez a hora certa da gente entrar com produtos mais específicos para quebrar o ciclo dela seja antes do fechamento. Entendi. Lá no pré-fechamento, quando a gente tem a possibilidade de colocar esses inseticidas que têm o efeito translaminar, porque a ninfa fica inclusive debaixo da folha, na parte abaxial. Então a gente atinge terço inferior e médio com a cobertura boa com esse inseticida específico que tem ação translaminar e tem efeito residual. Aí então a gente vamos dizer assim, está fazendo como se fosse uma espécie ali de vacina para a planta, para a mosca branca naquela ocasião específica. Depois, quando a soja fechou, aí a gente vai combater ela mais no terço superior, que é onde a gente tem acesso. Mas aí a gente já fez esse manejo adequado de forma antecipada. Já vai ter diminuído, né? E aí, qual que talvez tenha sido o nosso erro até agora, é a gente entrar com esses níveis maiores, né, de ninfa, e já passou o período onde a soja fechou. Aí o problema já está lá. Já não tem tanta eficácia massa, já está lá o problema, né? É isso. Diego, a gente está já encaminhando para o final aqui, mas a gente não poderia deixar de falar, na minha opinião, sobre o percevejo castanho. Dá para a gente falar alguma coisa rapidinho sobre ele também, para alertar o produtor rural? Sim, é uma praga de difícil controle, né? Dessas que a gente falou, talvez o percevejo castanho é a que é a mais complexa, mais difícil de ter acesso, né? Apesar dela estar no solo, assim como os corós ficam um pouco mais próximos ali dos perfis, tem um acesso maior. Agora o percevejo castanho ele tem uma mobilidade no perfil do solo muito maior. Inclusive na época mais seca ele está situado em camadas mais baixas, e depois que a soja, na verdade a umidade em si, né, da safra vai aumentando, ele começa a subir em direção às raízes. Só que esse fluxo, vamos dizer assim, de emergência dele também não é contínuo. Então, talvez ali, quando a gente tem as condições ideais para entrar na semeadura da soja, que a gente tem a opção de colocar produtos no sulco, que a gente vai comentar que tem sido uma estratégia um pouco melhor, aí talvez os percevejos aí não estejam todos com fácil acesso. Ainda vão alguns chegar um pouco mais tarde, e por conta desse comportamento que é complicado. Entendi. Assim, para resumir um pouco o que a gente tem preconizado, mais na parte de estruturação, perfil do solo, desenvolvimento radicular, nutrição da planta, para que a planta tenha um sistema radicular bem desenvolvido para que ela suporte o ataque dessa praga. E isso também envolve muitas técnicas a utilização de enxofre, seja ele em superfície, seja em forma de sulfato de amônio. E vamos lá, então a gente já fez o principal papel, que é esse. Mas ainda assim a gente tem esse problema. O que a gente tem também visto que tem contribuído? Um pouco menos o inseticida químico no suco de semeadura, como o clorpirifos. Onde que a gente vai encaixar ele quando a gente não tem as condições de solo ainda adequadas para entrar com o biológico? Então, quando são áreas que são as primeiras a ser semeadas, ainda tem um risco de a chuva não estar estabilizada, ou então tem um risco de veranico. Se a gente colocar o biológico ali, que atualmente é o melhor controle, falando em suco, a gente vai perder o biológico. Então, se tem esse risco, a gente vai com um inseticida químico, que é o clorpirifos. Beleza. Se não, se é uma situação que a gente tem a condição adequada para o biológico agir, né, não morrer ali o fungo, o uso de metarrizo tem sido interessante, assim como um incremento. É claro que, igual eu comentei, a parte principal é a nutrição e sistema radicular, um complemento interessante onde tem áreas infestadas. E a gente pensa também no complexo, no sistema agrícola todo, porque ele também vai se multiplicar muito bem no milho. Onde a gente tem grandes reboleiras, a gente vê mais visível o dano que ele causa na soja, principalmente no estágio inicial, que igual a gente está falando com plantas com pragas iniciais.
Mas no milho ele também está se multiplicando lá. Talvez o milho ele não expresse tanto assim visualmente, mas também multiplica muito. E o que a gente percebe? Se a gente tem a opção de fazer o biológico tanto na soja quanto no milho, é muito interessante fazer nas duas culturas. E já vai dar uma amenizada nesse problema. Só que se a gente tem a opção de fazer apenas uma, opte pelo milho. Por quê? Porque no milho, ali a população de percevejo de castanha já vai estar tudo mais próximo às raízes. Então, igual eu comentei no início da safra na soja, ele ainda vai ter fluxos de emergência até começar a chegar nas camadas um pouco mais acessíveis. Então, é uma praga que vira e mexe também. A gente fala que ela aparece, depois fica um pouco mais sem ênfases. Sim, mas depois ela ressurge. Depois ressurge em determinadas regiões, as reboleiras que estão presentes têm essa problemática que é o difícil acesso para controlar. Ô Diego, eu acho que não foi nem um podcast isso daqui, foi uma aula, viu? Eu tenho certeza que você tem muito mais informação para compartilhar, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando por aqui. Eu queria então que você deixasse suas considerações finais e falasse já sobre essas pesquisas que vocês fazem lá pelo CTC, que vocês estão à disposição também para atender os cooperados através da nossa assistência técnica. Conta um pouquinho sobre isso para a gente poder encerrar. Então, o CTC, né, ele é um grupo de pesquisa, né, da cooperativa. A gente tem lá 7 pesquisadores, cada um em suas áreas, e a gente desenvolve pesquisas voltadas para o cooperado. Então, os resultados que a gente tem, as demandas vêm dos cooperados e a gente utiliza essas informações, seja para fazer o treinamento, alinhamento técnico junto com o agrônomo, seja para a gente divulgar nos nossos workshops, seja para a gente divulgar nos nossos anuários e divulgar também nos nossos podcasts, né? No ano inteiro a gente está disponível para atender lá os nossos técnicos. Então, até o cooperado, quando tem alguma demanda, vai primeiro no técnico, ele fala, não, vamos chamar o pesquisador, a gente, dependendo da circunstância, a gente vai também lá no campo. Então, o papel nosso é fazer essas pesquisas e acumular informações para que a gente consiga levar essa capacitação para o nosso agrônomo lá na linha de frente. Obrigado então, Diego, teu recado, viu, cooperado? Precisou de mais informação sobre esse assunto ou qualquer outro, pode procurar o Diego lá no CTC ou a nossa assistência técnica, que está todo mundo à disposição para te ajudar. Esse foi mais um Comigo Cast, podcast da Cooperativa Comigo. Eu sou o Pedro Cabral. Nesse episódio, contei com o apoio de Wagner Filgueira, analista de comunicação da Comigo, e também do menor aprendiz, Sérgio Filho. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência até aqui. Não perca nossos próximos episódios. Até lá. Tchau.